A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Nós vamos estudar hoje a lição número 8, 23 de agosto de 2020. O tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 e o verso 1. Verdade prática: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em Neemias, capítulo 5, versos 1 e do verso 6 ao verso 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? E por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. O objetivo geral é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Os objetivos específicos: primeiro, explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. Segundo objetivo específico: expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E terceiro, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Vamos então dar uma olhada. O ponto central desta lição que Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Então nós vamos ver as causas da desunião, no Antigo Testamento, lá em Neemias. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Tópico 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Primeiro,
Subtópico: qual era a base desta união? Letra A: todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Então, nós vimos na aula anterior que eles não aceitaram a mistura com os samaritanos, que eram um povo misturado, adoravam a Deus, mas adoravam também a outros deuses. Eles eram um povo exclusivista, o povo de Israel. Essa era a união deles. O altar havia sido reformado, renovado, o templo foi levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então, estava tudo certo. Agora, na letra B, todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, aqui nós temos a base do culto, o culto ao único e verdadeiro Deus. Subtópico número 2. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na Igreja de Deus. Gálatas 6,16. Eu me ponho a ler agora na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD. Gálatas 6,16 está escrito: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então nós temos aqui que esta união dos judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes que unem os crentes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, ou seja, amam a Jesus de Nazaré. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, do versículo 12 ao 19. Então, a igreja forma a família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Gálatas 3:28, ele fala sobre isso. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, no meio da igreja, opera o Espírito Santo, o que faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Então veja que a união ela atrai a presença do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo traz bênçãos para a igreja através desta união. Vamos ver algumas dessas bênçãos. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Então, ele está dizendo que nós, como cristãos,
vivemos num mundo hostil, sofremos isolamento, sofremos bullying, e quando a gente vai à igreja, nós encontramos um ambiente de união, um ambiente saudável, né? Segunda bênção, na letra B, na igreja levamos as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 6, e o versículo 2, que Paulo instrui os irmãos a seguinte coisa: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, na igreja, nós levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Gálatas 6 e 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Então, tem carga, por exemplo, eu casei com a Maria Raquel. Então, eu tenho que caminhar com a Maria Raquel. Cada pessoa que casa tem a sua família para sustentar, tem a sua casa para cuidar, né? E assim sucessivamente. Então, é nesse sentido. Tem coisas que cada um tem que viver com a ajuda do Espírito Santo, né? Mas existem também as cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. E não somente em oração, mas também com obras sociais, né? Com socorro de outras maneiras, mas principalmente esse ministério intercessório da igreja, que é a oração uns pelos outros, né? A união nos faz também fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando ela está com o rebanho, ela é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Pedro, em 1 Pedro, ele fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha o que Pedro escreve: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a união nos faz fortes. É impossível eu e você, nós sermos crentes fora da igreja, sem estarmos em união com outras pessoas. Hoje há uma moda dos crentes desigrejados, pessoas que acham que não precisam de igreja para servir a Deus e para caminhar para o céu. Muito pelo contrário, a igreja é um ambiente único e apropriado para nós nos fortalecermos e termos comunhão. Uma igreja que vive em união também ela tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Ele fala isso na oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17, pouco antes dele partir para a eternidade, ele fez essa oração sacerdotal. Então ele diz assim, João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos
em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então aqui está falando de união, de unidade. Lá em João 13:35 ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a igreja, ela vive em união e ela dá um testemunho maravilhoso para o mundo. Subtópico número 3, esta união, ela é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, veja bem, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade, conforme nós já estudamos sobre Zorobabel, Neemias, né? Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Salmo 133, 1 e 2. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me destes para que sejam um. João 17, 22, nós já lemos. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5 e o versículo 7. Primeira carta de João, é muito bom a gente ler algumas referências. 1 João 5 e 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E aí o autor de Eclesiastes já dizia em Eclesiastes 4:12: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Portanto, nesse primeiro tópico, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Então nós temos aqui a base, né, servindo ao único Deus verdadeiro, e temos agora a igreja e os crentes unidos pelo Espírito Santo, os crentes unidos pelo amor e as bênçãos que a igreja distribui a cada cristão que ali está unido, tá bom? O tópico 2 vai falar sobre a união entre os judeus que estava ameaçada. Qual era a ameaça? É o subtópico 1. Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil, né? Eles estavam escravizados na Babilônia. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura, ou seja, juros absurdos. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Neemias capítulo 5, do versículo 1 ao 5, fala sobre isso. E isso foi causa do grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, né, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Então havia ali um problema, né, entre ricos e pobres, uma diferença financeira, e nós temos até o exemplo no caso lá da viúva que foi procurar o profeta dizendo que o marido dela morreu e os cobradores estavam lá na porta para levar os seus filhos como escravos, porque
ela não tinha como pagar a dívida. E todos nós conhecemos a história do profeta Eliseu, o que ele fez, né? Como se explica esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Isso, de certa forma, ainda continua, né? Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, está lá em Filipenses 2 e 3, e que devemos suportar uns aos outros em amor, Efésios 4, 2. Então, por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, o que era coisa proibida na lei. Vamos ver isso em Levítico capítulo 22, eu vou ler na linguagem de hoje para a gente ganhar tempo. Levítico, capítulo 22, abra a sua Bíblia e nós vamos ler o versículo 36. Levítico 22, versículo 36, ou 33, né? Estou achando que houve um equívoco aqui. 22, Levítico. Vamos ver primeiro o Êxodo, depois a gente volta aqui em Levítico. Êxodo 22, 25, para a gente ganhar tempo. Êxodo 22 e o versículo 25. Êxodo 22, 25, que diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não se haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a sua veste da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei. Eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então veja aqui, nós estamos tratando desse versículo, não era para ser com usura, não podia ser executado, não podia ser exagerado, né? Era proibido por lei. O assunto ele é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Então, os exageros que se precisa tomar muito cuidado, né? A letra B, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Havia, no capítulo 23 também aqui de Êxodo, no versículo 19, ele diz assim: os primeiros frutos, tal, né? Êxodo 23 e o versículo 19 e 20, envio, tal, né? Falando sobre essa questão de não provocar a ira do Senhor, né? Maltratando os seus filhinhos, maltratando. Deuteronômio, vamos ver Deuteronômio 23, 19 também, que ele trata desse assunto, ele repete Deuteronômio 23 e 19, ele, só para completar essa referência, a teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Ao estranho emprestarás com usura e tal, né? Então veja Deuteronômio 23, verso 19. Deixa eu ler na linguagem de hoje, Deuteronômio 23, 19.
Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Então aqui são aqueles juros absurdos, né? Cobrando e executando a dívida. Então ele diz aí, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. Está lá em Neemias 5:1. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então, resumindo, a injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os pobres, né? Essa falta de amor gerando aí, né, essa dureza de coração contra os próprios irmãos, né? Tópico número 3, Neemias solucionou o problema. Isso aqui que é muito importante, né? Que Neemias, ele orou a Deus para dar uma solução a esse problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então houve um diálogo de Neemias com o povo. Depois Neemias, no subtópico 2, faz uma proposta conciliadora. Ele diz: deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Versículos 10 e 11, Neemias 5. Então Neemias incluiu-se na proposta, ele deu o exemplo, né? Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juros. Notem bem, a juro, mas não com usura. Então Neemias, ele cobrou um juros normal, razoável. O problema é que outros estavam cobrando juros exorbitantes, tá? E Neemias estava disposto a não receber os juros, está lá no versículo 10. E por último, a proposta de Neemias foi aceita: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Então Neemias solucionou o problema dialogando através de uma boa comunicação. Então, resumindo, a convocação de Neemias para a conciliação. Todo cristão, né, precisa aprender a buscar sempre a conciliação. Busque em oração a Deus, peça a direção do Espírito Santo e busque sempre, através de uma boa comunicação, a conciliação. E o tópico número 4 diz que a paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. E aí ele diz, Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Lá, Salmo 90, verso 7, né? O salmista, ele pede a Deus justamente isso, para que Deus confirme a obra das suas mãos. Salmo 90, verso 7. Eu vou ler na linguagem de hoje, mas é a mesma coisa, verso 17. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo
o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Ou seja, confirma a obra das nossas mãos. É isso que o salmista está pedindo. Subtópico número 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5 e 9. Letra A. A desunião representa uma obra da carne. Paulo fala sobre isso em Gálatas 5, 19 e 20. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4 e 30. Então, esses problemas relacionais, eles devem ser tratados carinhosamente e com muito cuidado. Letra B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Efésios 5:2, Paulo diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. E a oração de Jesus, lá que nós já falamos, João 17:21, ele orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então veja que é muito importante essa união para gerar comunhão e amor entre os irmãos. E finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Em João 17, o verso 4, Jesus na oração, na sua oração pelos apóstolos e pela igreja, ele fala sobre isso. João 17 e o versículo de número 4 na linguagem de hoje. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Então, quando a igreja ela cultiva essa união é o selo de estabilidade da igreja. A igreja se torna unificada, a igreja se torna forte na terra, né? E atrai, como testemunha, ela atrai novas pessoas para o reino de Deus. Então, a síntese desse tópico 4 diz que a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus acima de tudo. Nós precisamos aprender a solucionar os problemas relacionais que há na igreja com a sabedoria de Deus, com humildade, ouvindo as partes envolvidas. Isso significa imparcialidade. Amém? Então nós estudamos a lição número 8, as causas da desunião, elas devem ser eliminadas como fez Neemias. Que Deus abençoe e te guarde e fique conosco para a próxima aula, aula número 9. Nós vamos aprender como vencer as oposições à obra de Deus. Um abraço apertado para você. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.